Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e comigo está o Luiz Borja e o Elton. Os dois são amigos e por esse motivo, né, já conheço os dois pessoalmente, já conversamos bastante. Eu não preparei pauta, diferentemente dos outros episódios, então teremos um papo bem leve, bem descontraído. Os dois estão lançando livros. Os dois livros falam sobre marketing, mas com pegadas, né, com comunicações completamente distintas, né, com temas distintos, e eu quero entender muito sobre processo de criação, publicação, venda, o assunto específico de cada um desses livros. Enfim, temos um papo super legal para hoje aqui. Luiz, tudo bem com você? Boa noite. Elton, boa noite, tudo bem também? Boa noite, Boa Juliano. noite. Bom demais. Bom, o primeiro ponto de congruência que eu vejo aqui entre nós três é que a gente trabalha com marketing, né? Eu também sou especialista em marketing, estou há quase 10 anos aí no mercado, então, e a gente tem que tomar um cuidado para não levar para um papo muito técnico, né? Até porque nem todo mundo que nos escutará trabalha com marketing, entende das minúcias, né? Termos técnicos e tudo mais. E, além disso, nós também somos escritores, autores publicados, então tem vários pontos em comum. Mas antes de entrarmos, né, no tema específico, né, a caixa preta do SEO que está atrás do Elton, né, no banner, o marketing orgânico que o Luiz mostrou, antes do livro em si, eu queria entender um pouco da trajetória de vocês, como que chegaram no marketing, o despertar para a escrita, né, e para a literatura. E, bom, vocês também são sócios, né? Então chega nesse ponto de encontro também, né? Conta pra gente, vamos começar do começo. Eu começo? Pode Faz começar. as honras. Fechou, então. Vamos lá. Eu comecei, foi em 2010 que eu entrei na faculdade de marketing. Fiz fiz vários estágios em vários setores, setor de eventos, setor de tecnologia, setor de gastronômico. Eu só sei que assim, eu aproveitei a faculdade para me testar o que eu gostava e o que eu não gostava. E aí, nessa brincadeira toda, eu acabei conhecendo o Elton, que foi, se eu não estiver enganado, foi em 2010, 2011, né? Mais ou menos. Por aí, 2009, 2010. Isso, foi mais ou menos nesse período. Eu fiz faculdade na Estácio de marketing. Uhum. E depois que eu saí um pouquinho dessa área de marketing, eu resolvi experimentar outras coisas. Entre um experimento e outro, eu acabei entrando na área de marketing literário, que foi quando eu tive acesso à FENAC, que assim, a FENAC assim, mudou minha cabeça em relação a como funciona o mercado editorial, porque como a gente tinha contato direto com a editora, cara, era uma sensação assim maravilhosa. Que pena que a FENAC ficou, eu pelo menos, quando eu entrei na FENAC, a FENAC estava nos seus últimos anos. Se eu não estiver enganado, faltou tipo 2 anos para finalizar a estrutura dela aqui no Brasil. Eu fiquei no penúltimo ano. Depois disso, eu fui para a leitura. E aí, na leitura, que eu tive um foco maior no marketing literário. Mas sempre trabalhei com marketing por fora. Além da leitura, eu tinha montado um estúdio pequeno para poder fazer marketing dos clientes que eu tinha. Aproveitei para montar o meu estúdio para trabalhar um pouquinho com Hotmart. Então, assim, eu posso falar que eu fiz um pouquinho de cada coisa. E naquela época você já juntava as duas coisas ou eram separadas, o marketing da literatura? Era marketing sim para marketing digital para empresas, para pessoas, ou era para literatura? Se Ô, conversavam Juliano, as áreas nessa época? na época, até que eu misturava pouco, porque o que aconteceu? Na leitura, eu fazia um marketing literário, que era, que era o que casava. Fora daqui, eu estava fazendo muito projeto por Hotmart. Então, assim, Uhum. foi um momento que eu mais me aprimorei nessa área do marketing digital. Só que nesse vai e vem, eu tinha muita indicação boa da leitura para poder produzir material para autores. Então, eu acabei produzindo muito Uhum. vídeo, muito Legal. flyzinho no Facebook. Então, assim, eu posso falar que 60% era marketing empresarial.
Os outros 40 eram um Uhum. pouquinho de marketing literário, mas nada E de vou, muito robusto, não. Era coisas e bem vou simples atropelar, mesmo. e vou atropelar o Luiz aqui dizendo que é um grande designer, viu? E chegaremos a essa parte, porque aí você também, mais para frente, entrou na produção literária, né? Que entra as capas e tudo mais. Mas nessa época, Luiz, você está falando de que ano, essa época da leitura? Isso foi de 2015 a 2018, Uhum. porque eu fiquei 3 anos e meio na leitura. Nesse processo aí, nesse meio termo, gente, eu fiz marketing para assim, para muita É. gente. E essa é Nesse era uma época boa, porque a partir de 2015 ali, que eu tenho muito para mim um marco que 2011, 12, 13, né? O Instagram, por exemplo, que estava surgindo de uma força, substituindo o Facebook, basicamente nessa época, Sim. né? Ele estava ficando mais popular, mas ele ainda era muito de compartilhamento pessoal. A gente utilizava muito Exato. de forma pessoal. Aí para 13, para 14, que aí a gente tem a chegada de Érico Rocha, né, os primeiros filhotes de Érico Rocha ali, a galera começando a Exatamente. usar a rede social para vender, para fazer marketing digital, que aí começou uma virada das plataformas, das pessoas usando as plataformas para começar a vender serviço, para mostrar as páginas empresariais e também, né, pegando literatura, hoje são os principais canais aí de Instagram, de YouTube, surgiram nessa época, 2015, 2014, 2016. Então tem uns 10 Exatamente. anos aí que quem começou a produzir conteúdo naquela época de forma constante, recorrente, hoje, né, virou grande influenciador, né? Ô, Juliano, e tem um detalhe muito legal nessa época, que foi uma época onde eu vou até falar de um bastidor que é muito Uhum. legal. A gente estava discutindo se teria setor de livro de youtubers. É porque teve uma época que foi uma febre, né? Foi mais ou menos Ex- essa época, né? Que teve Exatamente. Foi Christian mais ou menos nessa época. Figueiredo, Kéfera, Felipe Neto, todo mundo Nessa época. lançando livro, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, a gente recebia livro de youtubers, brincando, uns 4 por semana, novo. E era Então, assim, livros com garantia de venda, né? Era é, lançar e vender, porque eram pessoas famosas, né? isso, só para você ter uma ideia, o do E era Christian o assunto do Figueiredo, momento. só para você ter uma ideia, o do Christian Figueiredo, a gente deve ter vendido, tipo, uns 800 numa semana, porque foi uma coisa, assim, bem forte no mercado. É, E isso é assim, coisa É o pra irmão do caramba. Felipe Neto também. O Lucas Neto veio depois. vê- E eu lembro, só um parênteses, eu lembro que o Lucas Neto lançou o canal dele em 2016. Eu estava no começo da minha agência de marketing quando eu tive. Então a gente sim, ficou assim, ligado, porque o Felipe Neto fez todo um preparativo, ele alcançou 1 milhão de inscritos em um dia. Acho que foi o olha só, recorde brasileiro na época. Então, assim, ele já Foi. nasceu estourado, né? E aí vem livro, vem um monte de produto licenciado e vai embora, né? exatamente. Aí, assim, eu só sei que, assim, esse período, para mim, foi o que mais agregou de valor para mim. Mas, assim, eu tive muitas oportunidades de conversar com gente que eu nunca imaginei conversar na vida. Por É. exemplo, eu queria citar o Pianges, que eu sou apaixonado, é gente boa demais. E eu fiz o lançamento dele aqui em BH na época. E como você trabalha na leitura, né? Chegavam livros, né? Parcerias com editoras, lançamentos, você não sabia, né? Cada momento era alguém, né? Não, Então sempre tinha alguém novo, assim, para você descobrir, para conversar, né? não, assim, todo dia é novidade, vamos falar assim. Sim. E já despertou, você vai guardar essa pergunta, que eu quero escutar um pouco do Elton. E nesse Beleza. momento da leitura, já despertou a vontade de escrever, de ser escritor? Porque, né, a gente tem um amigo em comum que é o Miller Brito, né, que ele também trabalha na leitura e é escritor, né? Então, ele Isso. é um exemplo, né, de um livreiro que, né, escreve livros também. Mas aí, antes de você respondê-lo, isso já tinha sido contaminado pela escrita nessa época. E você, Elton, o seu histórico ali de carreira com marketing, né? Enfim, né? Rapaz, é um, é um pouquinho mais longo. Eu conheci o Luiz em 2009 para 2010, né? A gente trabalhava como designer numa empresa aqui e eu Hum, conheci o Luiz lá, mas a minha história veio bem para trás. Eu sou formado em designer, sim. formei ali em 96, por aí. Em 98 eu entrei no Guiatel e foi o começo da minha
divisor, né? Porque eu entrei ali no Guiatel em 98 e o Guiatel, ele tinha... O Guiatel era uma empresa que tinha aqui em Belo Horizonte que fazia lista telefônica. Sim. E o Guiatel tinha um Olha a setor de época, marketing. né? Lista telefônica, né? Pois É é. outro. A gente tá falando de internet, rede social, é outro momento, né? E assim, e começou ali, porque ele tinha um setor de marketing ali, e eu era designer. Então eu tinha um setor, né? Eu trabalhava num setor específico, que era, eu fazia os anúncios, as capas das listas telefônicas, e o pessoal me chamava para eu poder colocar no papel tudo aquilo que eles planejavam de campanhas de marketing e tal. Só que em 99 começou a aparecer essa onda de site, né? Criação de site. Uhum. E o Guiatel, ele colocou um curso, ele pagou um rapaz para poder dar um curso lá para quem quisesse participar. Para Era criar curso de sites, né? HTML, era um curso de HTML. Nossa, programação ainda, né? Cara, bloco de notas do Windows, era Uhum. bem... hoje você nem vê mais o código está embutido lá, você nem vê, mas naquela época você era obrigado a saber na unha. Sim. E eu comecei a entender aquilo ali e tal, comecei a gostar, saí do Guiatel. Quando foi em 2002, a virada mesmo de chave, ela começou em 2002, porque eu fiz um curso numa agência, ficava nessa agência, não existe mais, Uhum. ficava na Floresta, e eu fiz um curso de web design, o nome da agência era Setembro, não me falha a memória, Setembro Net, e eu fiz o Uhum. curso de web designer ali. Então, Sim. ela tinha a chancela da Macromedia. A Macromedia, na época, era a empresa que Eu lembro. idealizou o software Dreamweaver, Fireworks, Flash e tal. Uhum. E o certificado do treinamento vinha com a chancela dele. E foi ali que eu comecei a ouvir falar em SEO. Na verdade, nem ouvia, nem era o nome SEO. A gente falava muito em posicionamento nos mecanismos de busca. Como colocar seu site no Google. Então, se falava muito disso. Lá nem era SEO ainda. Sim. Ali Uhum. começou. Então, comecei a trabalhar mesmo essa questão do marketing em si, no digital marketing em si, ali em 2002. Aí eu comecei a ingressar um pouquinho nessa coisa do marketing digital, que era como que eu posicionava o site no Google. Era um pouquinho mais Uhum. complicado na época. Complicado não, mais fácil na época. Sim. Agora está um pouco mais complicado, agora está mais... a pessoa ela tem que ter mais criatividade, ela tem que ter mais estratégia para poder posicionar. É, que hoje é todo mundo produzindo. Inclusive, né, teve uma mudança recente que tá impactando muito os blogs, né, que é a própria inteligência artificial do Google respondendo as perguntas, né, que é logo aquela posição zero, né. Então a posição Sim, zero ali já está respondendo tudo. E eu até conversei com o Luiz, né, fazendo um parênteses aqui, mas complementando muito o que você está falando, Elton. Tem um conhecido nosso que é o Davi, né? Que na época que eu conheci o Davi, eu falei assim, cara, meu site despencou de 150 mil acessos por mês para 30, do mês para o outro, de agosto para setembro de 23. Tem um ano e meio isso. Aí eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. Teve uma mudança brusca no Google e a gente meio que não decifrou e tudo mais, mas é aquela coisa. Veio a inteligência artificial 2 meses depois, enfim, hoje é muita gente produzindo conteúdo. E naquela época, né, era pouca gente. Quem fazia era visto, né, porque tinha pouco. mas naquela época, na verdade, eram poucas pessoas fazendo conteúdo, mas o conteúdo não tinha qualidade. Porque Tem um contraponto, né? Sim. você escrevia, mas com a finalidade de ensinar o Google a posicionar seu site. Então, por exemplo, se você vai falar sobre literatura, né, se você vai falar sobre como escrever um livro, Sim. então você ia repetir a palavra-chave várias vezes no texto. Era uma estratégia, né? Colocar ela 200 vezes para... Hoje você não pode fazer isso mais. É entre 1 a 2% ali, que senão você já começa, o Google já começa a entender que você quer burlar as regras e tal. Então hoje já está um pouquinho mais assim, é mais difícil, mas pelo menos você já faz, mais com qualidade. Naquela época não, naquela época você fazia com a intenção de aparecer, hoje você já faz com a intenção de mostrar para o seu público que você é experiente, que você consegue resolver o problema dele. Então, quer dizer, já mudou a chave, né. Sim. Então, assim, aí naquela época, em 2002, quando eu fiz esse curso, foi a virada de chave. Então ali eu comecei a entender um pouquinho e eu vim desde então, desde 2002 para cá, entendendo e estudando Pegou essa desde o mudança. início, né? Então, quer dizer, eu comecei em 98 no Guiatel e o Google, eu falo até no meu livro, que o Uhum. Google ele surgiu em 1990, né. Sim. Então
e ele já chegou com uma mudança muito brusca, que foi o tal do PageRank, que ninguém entendia. Eu falei, cara, PageRank. Uhum. Então já começou com aquilo ali, e os buscadores da época, que eram o Yahoo, o Alta Vista, Sim. praticamente fizeram mais ou menos igual a Kodak, vamos dizer assim. Não levou muito fé na câmera digital e quebrou. Sim. Meio que o Blockbuster. Pô, bacana. Também. Netflix, pô, legal, Netflix, lá, quebrou. E olha que a Blockbuster, até onde eu sei, o Luiz pode me falar melhor sobre isso. Eu acho que eles tiveram a condição de comprar a Netflix, né? É E por $1 não milhão tiveram. na época. Tem essa Tiveram a conversa oportunidade. mesmo. Pois é, e não tiveram. É. Então, quer dizer, foi essas mudanças do Google aí que eu fui acompanhando. Então, quando eu escrevi esse livro, eu não tinha o sonho de ser escritor. Eu não tinha essa coisa de ser escritor. Eu tenho hoje mais de 750 clientes atendidos, né? Sim. Eu trabalho para mim desde 2011, né? Quando eu saí da empresa que eu trabalhava com o Luiz, que a gente trabalhava junto, onde eu conheci ele. Quando eu saí de lá, eu falei, agora eu vou montar meu negócio. E tenho ele desde então, desde 2011. Então, desde Legal. 2002, eu trabalhava fichado, CLT, mas eu ainda Uhum. atendia clientes por fora. Sim. Então, eu já tenho mais de 750 clientes atendidos. Aí eu acho que chegou a hora. Quando foi em 2023, eu lancei o Google Maps, né? A gestão inteligente para profissionais de saúde do Google Maps. E agora, esse ano, em janeiro desse ano, eu lancei a Caixa Preta do SEO. Esse sim, foi Legal. impresso, é um projeto. Então, assim, eu achei que já era o momento, mais de 2 décadas de estrada, então eu achei que já era o momento de colocar isso no papel e sair. E outra coisa, E foi complicado fazer. Foi sim, complicado fazer, porque SEO é técnico pra caramba. E eu procurei fazer de uma maneira que fosse não técnico. que essa era que era a minha próxima pergunta, porque, pelo que você contou, o livro ele tem muito da história, né? Não só o seu contato com marketing, com SEO, mas uma contextualização, e depois, me corrija, né? Eu ainda não li o livro, mas ele dá dicas práticas para quem quer aplicar SEO Tem, para o seu negócio tem. digital. Então, além de uma parte teórica, histórica, tem a parte prática também de ensinar as pessoas o Todos os que é, de capítulos, fato. todos os capítulos, ele tem no final uma parte prática. Todos os Legal. capítulos. Eu vou falar de SEO técnico. Depois Uhum. que eu falo de SEO técnico, tem o prático. SEO on page, conteúdo, tudo Sim. tem o prático. Ah, que legal. Isso é bom que fica um conteúdo bem completo, né? Pô, muito, muito E, interessante. E e sem contar que eu fiz capítulos curtos, né? Eu procurei reduzir um pouco o sim, capítulo. Eu deixei capítulo aí com 6, 7 páginas. São para ele capítulos ficar curtos. bem dinâmico, assim, até porque é um livro técnico, né, para o cara aprender. Às vezes não é o livro que ele vai ler antes de dormir, né? É um livro que ele vai ler no intervalo do trabalho dele, né? Algum profissional, alguém que está Exato. estudando. Então, essa dinâmica de ler em 10 minutinhos ali, o cara já consome um capítulo, já absorve um conteúdo, né? Então, isso E é é engraçado que eu tenho um depoimento, eu até mostrei para o Luiz isso, eu tenho um depoimento de um amigo que Fantástico. comprou o livro, do Wesley, e ele falando que ele comprou um curso de posicionamento, de SEO, e ele cancelou o curso porque ele começou a ler o livro e viu que o que ele ia aprender estava aqui. Pô, que legal. E o custo provavelmente muito mais caro que o preço do livro, né? Então, se o livro entregou isso, né? Cara, isso é um ponto também, um complemento que o livro, eu vejo, ele tem esse poder, né? Apesar, né, se a gente está falando de marketing, o marketing ele é muito dinâmico e ano que vem pode ter surgido uma mudança grande no algoritmo, pode ter revolucionado ali as estratégias e tudo mais, mas também é uma forma de, pô, vamos parar aqui, entre aspas, é até um curso, aquele similar, o cara vai pegar, vai aprender, vai ler, ele vai ter debaixo do braço ali conteúdos para ele sempre estar revisitando, e fora que é uma mídia diferente, né? A gente fala de marketing, é tanto vídeo, é curso online, é tudo no digital. Então, o livro também, na minha percepção, não sei o que vocês acham, mas é uma forma de atingir outras pessoas e de complementar um conteúdo em vídeo, complementar uma palestra, um workshop, alguma coisa assim Concordo. também. Eu tenho uma visão que o livro ele é basicamente uma prova social, porque como envolve muita gente para você produzir esse material, envolve editor, envolve capista, Uhum. envolve leitura crítica, envolve gráfica, envolve marketing. Se a gente for analisar o contexto todo, para mim é uma prova social do produto
que aquela pessoa está querendo vender, quer passar para a gente. Então, assim, Não. quando eu vejo alguém falando que estou escrevendo um livro, cara, na hora me vem uma coisa na cabeça que é o seguinte: pô, meu, esse cara tem um material foda na mão. Sim. Não, É e uma- quando você escreve livro técnico, a sua prova social que você citou, ela ainda aumenta consideravelmente, porque você acaba assim, e aumenta também não só isso, aumenta também a responsabilidade, porque você está ensinando, as pessoas vão ler, e elas vão ler esse livro colocando todo o crédito ali, Vão se né. inspirar em Ela você, vão até te cobrar depois alguma coisa, é né, por conta. uma responsabilidade, porque no Sim. meu caso, eu escrevi o meu livro com mais de 2 décadas de experiência. Se tivesse Uhum. alguma coisa aqui que não fosse real, se tivesse alguma coisa que não, imagina, então é muito sério, assim, quando você trabalha, Sim. todo tipo de livro, não é só o técnico, mas o técnico ele é mais que você ensina alguém. É, porque um livro de literatura, a pessoa leu, não gostou, passou para o próximo, né, não tem o impacto ali da pessoa ter eu estou investindo porque eu dependo desse livro para eu ter uma melhora, até uma promoção de carreira, um exemplo, né. Então, Sim, ele tem esse sim. peso, né, o livro técnico, né. A responsabilidade é alta. Sim. E aí, né, ô Luiz, voltando, né, a pergunta que eu deixei na prateleira aí, dessa época da leitura, você, já estava flertando com a escrita? É algo que ou veio isso só depois? Porque a gente sabe que é uma rotina bem corrida, né, trabalhar então, às vezes, não tem nem tempo de pensar em ser escritor, né. Ô, Juliano, a única coisa que eu sei que eu fazia muito era escrever em bloquinho de nota. Não é à toa que, desde que eu baixei um aplicativo chamado Keep, eu Sei, utilizo o Google ele. Keep, né. Isso, o Google Keep. Eu uso ele desde 2015. Então, assim, Sim. tem anos e anos que eu fico fazendo anotação. E na leitura, a gente tinha muito a questão da credibilidade. Porque, por exemplo, quando você está vendendo um livro para uma pessoa, e se você vende, entre aspas, um livro errado para uma pessoa, a pessoa não vai querer voltar para comprar na sua mão. Não vai para outro, né. Vai para outro. Então, o que eu fazia? Sempre quando chegava alguma novidade, eu parava para ler pelo menos, cara, Uhum. orelha, contracapa, pelo menos o primeiro capítulo. E eu, assim, eu não entendia nada de direito. E eu fui o terceiro maior vendedor da leitura em 2015. Legal. Mas foi mais a questão do hábito de ler e sempre fazer pequenas anotações. Não é à toa que hoje, se eu for analisar meu Keep, eu tenho anotação aqui para uns 10 livros. Legal. Aí é questão de organizar depois, né, colocar. Não é à toa que uma coisa que eu brinquei num material que eu fiz deve ter uns 2 meses, que eu falei que fazer o livro para mim foi até fácil, porque eu fui Uhum. pegando as anotações e fui só fazendo a questão da coesão. Depois disso eu fui mandando para o pessoal me dar o feedback. Mas, assim, se for analisar bem, tem todo aquele histórico antes de ter trabalhado em outras obras que facilitou. Ah, com certeza. Acaba que você estava dentro do mercado literário, né, então você atropelou um monte de barreira ali para quando você foi escrever, você já conhecia muito do meio, né. E por que o marketing orgânico? Assim, a gente falou aqui do histórico de marketing, naturalmente, mas você Sim. também estava envolto a todos os tipos de conteúdos e literaturas possíveis, né. O porquê e o que é o marketing orgânico? Ô, Juliano, uma coisa que eu estava percebendo é que eu estava com muita anotação de clientes nossos Uhum. e coisas que eram apostas, coisas que deram certo, coisas que deram errado. Aí o que eu fui vendo? Eu fui vendo o que estava o que dava para fazer uma amarração Uhum. e qual que era a principal dificuldade do povo. E uma das coisas que eu estava reparando é que a pessoa não sabe trabalhar a parte orgânica. Às vezes ela fica dependendo só da parte paga, Sim. e aí me vem a pergunta: e no dia que ela não tiver dinheiro, ela vai sobreviver? É como Então, se sustentar, né, porque acaba que tem muita proximidade com o SEO também, né, porque a gente fala em exato. tráfego, né, a gente está falando de tráfego pago e tráfego orgânico, né. As Isso. boas práticas de SEO aumentam o seu orgânico, né. Exatamente. Aí o que aconteceu, né, nessa brincadeira toda de fazer essa análise? Eu falei: "Gente, a pessoa não tem um conteúdo bom, Uhum.
que adianta a pessoa fazer tráfego pago se a casa tá bagunçada? Então, assim, foi o primeiro pensamento que eu tive. Eu falei, cara, tá na hora de montar um material para ajudar esse povo. Aí eu separei as minhas anotações e pesquisei uns 5 capítulos para fechar o livro. Então, assim, eu posso falar que eu tinha boa parte do livro já nas minhas anotações. A questão era fazer a amarração para dar certo, porque até então era a minha dificuldade. Só que eu fui analisando e vendo, opa, dá para fazer sentido se eu souber organizar isso aqui. Aí eu falei, não, então eu vou focar nessa ideia do marketing orgânico, das ideias bem elaboradas, dos bons exemplos. Entrando um pouco aí no assunto do Luiz, é que o marketing orgânico, ele na verdade é uma mudança de paradigma ali, uma mudança mesmo de visão do empresário, porque hoje se fala muito em tráfego pago, porque Sim. o tráfego pago você consegue entregar um resultado Mais curto rápido. prazo. Sim. Você entrega um resultado mais rápido. Só que você fica dependente do investimento, você fica dependente de uma série de outros fatores. O SEO é a longo prazo, né? Então, assim, é uma mudança meio de cultura. O interessante é você trabalhar as duas pontas. Eu não sou contra o tráfego pago. Muito pelo contrário, a gente usa tráfego pago aqui também na agência. Mas ele até acelera um pouco o orgânico, né? Assim, também. A gente tem que trabalhar as duas. Na verdade, é até o contrário. É até o contrário. O orgânico, ele ajuda Ele no impulsiona tráfego no pago. pago. Porque quando você arruma a casa no orgânico, é igual, por exemplo, um site mal feito, você vai investir R$ 1.000 em tráfego que você não vai ter o resultado que você quer. Porque o seu site não está legal. E o Google preza muito pela página dele. Se o seu site está ruim, se o seu anúncio não está legal, o seu investimento vai para o ralo, porque o Google preza a página dele. Sim, faz sentido. Então, quando você trabalha o SEO do site, quando você trabalha posicionamento, conteúdo, não só conteúdo de blog, né? Quando eu falo conteúdo, você vende um produto, então você vai explicar sobre aquele produto que você está vendendo. Aquilo ali é o conteúdo, e aquele conteúdo ele tem que ser bem feito. Então, quando você começa a trabalhar esse tipo de coisa, melhora o seu anúncio. Então, é uma mudança de paradigma, porque nem todo mundo acha que é interessante trabalhar as duas pontas. Então, aí entra, só complementando o que ele falou, essa mudança de paradigma e visão mesmo do empresário. Sim, mas no fundo, assim, o grande desafio, né, no final das contas com o cliente é mostrar isso para ele, porque o cara acha que tá pagando, tem que ter resultado amanhã, né? E não é bem assim que funciona, nem com o tráfego pago é assim, né? Quanto mais orgânico, né? Tem que arrumar a casa primeiro, né? Tem que pavimentar, uma construção a longo prazo, né? Isso E sem depende de uma contar. série de fatores, né? Que pode, às vezes, a nossa. É uma série de fatores. Por exemplo, eu levei um ano, um pouco mais de um ano, para posicionar uma empresa na primeira página. Era muito concorrência, a concorrência era muito grande. E eu já levei 3 meses para colocar uma empresa nas primeiras posições do Google. Então, assim, é trabalho, mas também tem aquele ponto que foge um pouquinho o nosso, porque da mesma forma que você trabalha, você tem um concorrente que trabalha também. Tá Vai fazer sozinho também. nessa, né? Sim, faz sentido. É aquela guerra, é uma batalha. Curioso. E sem contar um detalhe, às vezes a pessoa investe pesado em tráfego pago e a conversão dela não tá legal, porque o posicionamento dela tá errado. Eu mesmo tô cansado de ver gente que tem uma puta grana, que investe muito em tráfego pago, mas quando você vai no material, cara, a experiência é péssima. Então, assim, o objetivo da construção desse material foi mostrar para a pessoa que, opa, existem etapas e existem processos. Se você conseguir fazer 30% disso aqui, você já vai começar a ter um resultado muito melhor. Sim, é interessante. E eu tenho muito para mim, assim, que o maior desafio, assim, do marketing, de uma forma geral, é entender e decifrar o comportamento humano, né? Eu acho que isso é muito que as plataformas, elas valorizam muito, né? Você citou até mais cedo, né, Elton, que você fazer um texto antigamente é só tacar a palavra-chave lá que você era ranqueado facilmente, enfim, independente da qualidade do texto. Hoje, os algoritmos, eles estão tão avançados que eles conseguem identificar, vamos colocar assim, pelo menos é o que eu tenho observado, muito o comportamento que a pessoa tem dentro daquela página, né? É muito além de uma fórmula binária ali, né?
Então, acho que o desafio, além do técnico, é tentar entrar na cabeça ali da sua persona, ver o que que ela quer para entregar o melhor conteúdo para ela, né? Não só da página, tá? Esse assunto aí é bacana porque é o seguinte, quando você faz o conteúdo, existe uma coisa que não é tão divulgado, tá? Não é tão falado, mas entre o nosso meio a gente conhece bem, que é a jornada de compra do cliente. Sim. E eu cito aqui no livro, a persona ela é muito, muito falada, né? Todo empresário sabe o que é uma persona. Poucos empresários fazem. Eles colocam na mão da agência. Agência, cria minha persona aí. É um erro. Porque, na verdade, eu tenho para mim que eu sou o dono da empresa e eu tenho que conhecer meus clientes. Então, eu já passo para a agência, meu cliente é esse. Meu cliente está aqui. A agência vai fazer o trabalho que você já entregou o dever de casa. Porque você é o dono da empresa, você que sabe. Então, assim, a jornada de compra do cliente, quando a gente gera conteúdo aqui, da empresa aqui para os nossos clientes, a gente trabalha os 3 pilares do funil, que é justamente os 3 pontos da jornada de compra do cliente, né. Você tem o funil, então você tem o topo. O topo é o quê? É a pessoa que tá ali navegando, ela não sabe ainda que ela tem um problema, ela está começando a entender, começando a descobrir, aí ela vê um conteúdo seu, pô, lê o conteúdo. Depois ela já conhece, ela já sabe que ela tem um problema. Então ela vai se aprofundar naquilo ali. Aí já veio para o meio de funil. E o ponto de funil. O ponto de funil é por que que você tem que. Por que que eu tenho condições de atender bem? Por que que eu consigo resolver o seu problema? Qual a minha experiência para poder resolver o seu problema? Aí já é o fundo de funil. Eu já falei todas as etapas e a pessoa ela caminhou dentro daquelas etapas. Então, o que deixa isso aí mais complicado é que muitas das vezes as pessoas geram conteúdo por gerar conteúdo. E às vezes você tem aí 2 plataformas do Google, gera 800, 2 plataformas gratuitas que está liberado para todo mundo, e que é o Google Alerta. O Google Alerta, eu sou nutricionista, por exemplo, e eu quero saber o que as empresas estão falando sobre nutrição esportiva. Eu vou cadastrar a palavra-chave nutrição esportiva e eu vou falar, ó, me notifique de 15 em 15 dias. O Google me notifica de 15 em 15 dias o que os blogs, sites de notícias e tal estão falando sobre nutrição esportiva. Aí depois eu pego aquilo ali, leio, vejo o que o pessoal está falando e falo, pô, legal isso aqui, eu vou fazer um conteúdo sobre isso porque ele está em alta. Só que eu vou para o Google Trends, que é a segunda plataforma do Google gratuita, que é o Google Tendências, e no Google Trends eu vou analisar a palavra-chave. Se eu usar nutrição esportiva para a minha região, ela tem busca ou não? Ó, não tem busca, então eu vou ter que usar uma outra palavra, que essa palavra tem busca. Então esse estudo é que as pessoas deveriam fazer, porque é esse estudo que vai trazer o cara, que vai trazer o internauta, que vai fazer com que o Google entenda que realmente você gera um conteúdo de relevância. E a maioria das pessoas, elas entregam apenas. Sim. Você passa por esses pontos, assim, porque a pessoa, ela, primeiro, não fez ou fez errado a sua persona. Segundo, não entende direito a jornada de compra, né, ela não sabe como que o cliente, o que ele precisa, o que ele está buscando. Uma das coisas que eu faço muito além do Google é perguntar para o cliente quando você visita, ó, na verdade, melhor, 2 perguntas interessantíssimas para você fazer para o seu cliente. E isso aí gera conteúdo. A primeira pergunta: por que que você comprou de mim? Quando você faz essa pergunta para ele, o cara ele te responde: olha, eu comprei de você porque você tinha o melhor preço, você tinha o melhor produto, o seu atendimento foi bom, a sua localização tá boa. Isso daí gera conteúdo. Com certeza. E ele comprou, eu vou fazer um conteúdo sobre aquilo ali. Eu vou falar: olha, não sou eu que estou dizendo, são os meus clientes. Então isso gera até uma autoridade ali, além do conteúdo, Sim. autoridade. E a segunda pergunta é por que você não comprou de mim? Uhum. De cliente que entra em contato e o cara não fecha, liga para ele, manda um e-mail, um WhatsApp e pergunta: por que você não comprou de mim? Aí a pessoa vai te falar: olha, não comprei porque eu consegui um preço melhor, ou fui numa outra loja, o atendimento foi melhor. Enfim, aí você vai usar isso daí para poder corrigir alguns erros que você está fazendo que não está sendo legal. Aí o que eu acho que é interessante é que entra um pouco do que eu falei do comportamento, né, do outro ali, do cliente, né? O porquê. Esse é um exemplo muito interessante que você falou, porque muitas empresas, quando o cliente entra, ela coloca como encerrou ali, pô, acabou, já fechei o negócio, já me contratou, acabou. Às vezes não, é o início de uma nova jornada, que ela deve ser muito escutada, tem que levar muito em consideração, por quê? Porque às vezes o cara fica 5 anos com você, pô, por que esse cara tá 5 anos comigo? Ou o cara fica um mês, pô, por que ele saiu tão rápido?
Então, o pós-venda também é importante para Eu ia falar isso estudar, agora. né? Eu ia falar isso agora. O pós-venda é importantíssimo. É. E muitas das vezes, o pós-venda é o que na grande maioria, é o que te dá lucro, Sim, né? com certeza. Na larga maioria, é o que te dá lucro. Porque o cara já tá aí, ele já te conhece. E tem aquela questão, a gente falou um pouco de tráfego pago, né? Tem todos os investimentos para atração de cliente. Então, você tem um custo ali para aquisição do cliente. Então, se o Então, cara você tem não um tem. produto de R$ 100 e ele gastou 200 para trazer o cliente tem que ficar no mínimo 5 meses ali para se pagar e gerar lucro, né? Então, o pós-venda ali, não é porque vendeu que resolveu. E aí, a gente, voltando um pouquinho para o universo do livro, a gente vai estar na Bienal, nós três lançando nossos livros, né? O cara comprou o livro da gente, a jornada não acaba ali, porque ele vai ler. Então, se ele gostar, o cara ele vai conversar com a gente. A gente quer que ele se torne um leitor fiel para os próximos livros, que nos acompanhe nas redes sociais. Então, tem que gerar uma experiência positiva mesmo depois que a gente concluiu o primeiro objetivo, né? Que é vender um livro. Uhum. Sim. Então, Sem dúvida. dá para trazer muito, né, das estratégias passadas de negócio pro mundo literário, né? Não, Ah, não. total. Total. E uma coisa que eu Porque, na verdade, é um produto, né? É um produto, não deixa de ter um produto, né? É um produto, né? Então, você trata o produto como qualquer outro produto. O livro, a forma, a sua técnica, lógico, ela muda por causa do tipo de produto que você está vendendo. Mas o que você vai fazer é o mesmo. Entra muito naquela questão do digital para o marketing físico, né? A gente faz no digital aquilo que a gente fazia antigamente quando não existia a internet. Anúncio em jornal. Hoje você anuncia em portais de notícias, panfletagem na rua. Hoje você faz tráfego pago, nada mais é que panfletar. Você faz um anúncio, divulga aquele anúncio, é uma panfletagem. Então é mais ou menos isso. Você vai usar a mesma estratégia, porém, para um livro. Você vai usar essa estratégia toda para um livro. É interessante. E aí, aproveitando esse gancho, né? Qual que é a expectativa de vocês para a Bienal Mineira do Livro, né? Que vai ocorrer do dia 3 até o dia 10, né? Tanto o Luiz, né, quanto o Elton estão nos seus primeiros livros impressos. O Elton tem o outro do Google Maps, mas agora com o novo processo de escrita, de publicação, o que que vocês estão esperando pro evento? De público, enfim, de tudo que o evento tem a oferecer. Ô, Juliano, eu tô com uma expectativa, assim, altíssima. Eu falo isso porque, como eu já fui tudo de Bienal, eu já Você fui conhece bem, né? já fui expositor, já fui apoio, já fiz bastante coisa dentro da Bienal. Fora Bienal, FIC, do quadrinho, Ah, sim, que também bem conhecida, né? eu também já fui expositor. Então, assim, esse meio é um meio que eu sou, assim, completamente apaixonado. E eu vou em Bienal há anos. Uhum. Essa, na minha visão, é a maior que vai ter em Minas. E assim, não só pela questão do espaço, que é um ambiente novo, os autores que eu estou vendo que estão mais engajados. Então, assim, a minha visão é muito positiva. E até pelo tamanho que ela tá prometendo ser, né? É um espaço gigante, né? Que é no Center Minas. A gente Exatamente. foi, né? Nós três aqui. Você tava também, né, Elton? Foi quando eu te conheci no evento de lançamento da Bienal, né? Eles falaram em 300 mil pessoas lá, né? 300 mil pessoas durante os 8 dias. Então é gente pra danar, né? Assim, a minha esperança ela tá altíssima também, até porque é a primeira que eu vou participar como autor, né? Eu já participei da última, a última que teve, eu participei e foi bacana também pra caramba. Foi no BH, Sim, estacionamento eu ali do lembro. BH. Então, assim, a minha expectativa ela é alta, porque é a primeira que eu tô ali como autor, né? Eu tô divulgando bastante a minha presença lá e bem alta. Pô, que legal. Eu só sei que, assim, para quem está indo, para o autor que está indo, é uma oportunidade assim maravilhosa de exposição. Eu Sim. acho que se a pessoa souber aproveitar esse momento, eu tenho certeza que esse autor ele vai ter conteúdo, ele vai saber produzir conteúdo e ele vai conseguir ganhar uma visibilidade boa. Eu, pelo menos, a minha Não, expectativa é essa. É uma vitrine é uma boa, né? autoridade, é uma autoridade que você vai conseguir ali altíssima. Trazendo isso para o marketing, você consegue fazer um baita marketing ali. O seu livro e para E o você, que eu né? penso do marketing, assim, a gente tava até combinando, né, Luiz, de, pô, vamos chamar um fotógrafo para ficar tirando foto nossa lá, porque vai gerar material para o pós-bienal,
um material a longo Longo prazo, né? Então, até a próxima ali, né? Até o próximo evento de participação vai dar para gerar bastante conteúdo, né? E aí que você falou, né, Exato. Elton, gera autoridade. Porque para qualquer negócio, você vai contratar alguém que, uma empreiteira que faz reforma predial, você vai querer ver site, rede social das obras que essa empresa fez. Se ela não tem Sim. nada falando, você fala assim, pô, será que é bom ou não? E traduzindo para literatura, né? Tem muita foto da gente com leitores, pessoas compartilhando conteúdo. Você só vai despertando o desejo do leitor de querer ter seu livro, né? Sim. E tem um detalhe interessante, né, nessa história toda, que é o seguinte: hoje, o que eu estou percebendo muito? Hoje em dia, as empresas estão escrevendo para um robô ler o conteúdo, porque o que está acontecendo? Você escreve para aparecer na pesquisa do Google. Isso é legal? É. Mas às vezes é um texto tão travado que a pessoa não continua. E isso a pessoa replica na rede social. Por quê? Não tem a foto dela, não tem um material conectando ela com outro autor, fica aquele negócio travadão e não tem interação. Então, assim, ao meu ver, o autor que participar dessa Bienal souber produzir conteúdo lá, eu tenho certeza que ele vai voltar diferente, com uma visão mais ampla do mercado. Total, concordo. Eventos grandes têm esse poder, né? Fora o network, né? Por exemplo, né, nós estaremos em horários distintos lançando nossos livros, né? Terão mais 4 autores com a gente. Então, são pelo menos 4 pessoas que a gente vai ter que conviver, trocar uma ideia, conversar, interagir, então, conhecer. Então, eu gosto muito de evento. Claro que a gente está lá para, nesse caso, para vender livro. Mas é muito além disso, né? Não. Você conhece muita gente, cara. O seu networking, ele é multiplicado aí. Sim. Perder de vista. É muita gente. Não, E não só assim, editora, Uhum. né? Não estou falando só disso daí. Às vezes a pessoa está ali no seu stand, ela vai comprar um livro e aquilo ali já vira uma amizade dali e a coisa vai andando e tal, pode se pintar um negócio. Cara, network é fantástico. E sem contar que assim, você vai conversando com outros autores e o cara vai dando ideias de: "Ah, não, eu estou fazendo marketing assim, assim, assado, eu tive um resultado X nessa empresa, eu tive um resultado Y nessa". Acaba que o cara ele já começa a ter uma nova visão de mercado e começa a produzir um material melhor. Sim, não, com certeza, né? Vai só evoluindo, né? Criando essa casca, essa maturidade, né? Exatamente. Então, assim, eu tô com a expectativa lá no alto e, assim, eu quero sair de lá com muito conteúdo, produzir muito material para as redes sociais, porque eu quero aproveitar bastante esse momento. E fora a Bienal, né? Que a gente está falando que é um evento que vai rolar daqui a 10 dias, mas os livros já foram lançados, né? Já estão distribuindo, já estão, né, captando os primeiros leitores. Qual tem sido a estratégia de vocês para a divulgação do livro? Bom, não, Pode começar. começa aí, Luiz. Então, tranquilo. O meu, eu tô muito direcionado. Eu lancei o livro em janeiro, já vendi a primeira remessa toda, graças a Deus. Então, assim, eu tô com saldo positivo. O meu objetivo é vender uma quantidade maior para empresas. Eu tô com essa ideia. Mas o livro ele não foi feito só para empresas. Qualquer pessoa que queira ler o material, eu tenho certeza que vai gostar. Por quê? Eu fiz ele de forma simples, eu fiz ele de forma prática, e o melhor de tudo, todos os exemplos são exemplos que eu vi na televisão, que eu vi na internet. Então, assim, sempre no final do capítulo tem um exemplo de alguma empresa famosa, que é: "Ah, eu vi esse anúncio". Fazer uma associação, né? Exato. Interessante. Porque às vezes a pessoa lê e fica meio perdida, porque é um assunto que ela não está acostumada. Então eu fiz questão de produzir um material de forma simples. E outro detalhe, eu fiz questão que seja em poucos blocos e que o assunto comece e termine na mesma página. Teve capítulo que eu reescrevi várias e várias vezes para ele compactar e ficar dentro daquele capítulo. Então, assim, é uma leitura, quando eu falo que é rápida, é rápida. A pessoa com 3, 4 dias, ela já lê tudo Legal. e começa a aplicar.
Eu vou até dar um exemplo aqui do menino que corta meu cabelo, gente boa pra caramba, o GK. Ele comprou o livro e ele tá fazendo a aplicação dos capítulos. Que legal. Sempre quando eu vou lá cortar cabelo, ele me fala: Não, Luiz, eu tô fazendo isso e isso, tô gostando pra caramba. Eu fiquei na dúvida disso, mas eu entrei na internet para ver o exemplo. E aí fez mais sentido para ele. Então, assim, hoje a minha estratégia é qual? Eu já vendi boa parte para os meus conhecidos. Estou pegando depoimento para colocar na minha rede social, que é para criar aquela prova social. E, após Bienal, eu quero começar a palestrar em algumas empresas, que é para poder agregar valor no projeto, né? Sim. Bom, o meu, ele é um livro 100% voltado para empresário. Né? CEO não faz muito sentido para uma pessoa que não tem uma empresa. Né? Então, ele é voltado para empresários, ou então, assim, pessoas que não têm empresas, mas que atendem empresas ligadas à área de marketing. Né? Às vezes você tem muito de mercadólogos aí que são autônomos, né? Não tem um CNPJ. Então, mas é mais para esse lado. E eu faço parte do BNI. Né? A BNI é um dos maiores grupos de network do mundo. E eu visito o BNI oferecendo livro. Eu levo o banner, tá? Eu visito os grupos e levo e vendo os livros para os membros do BNI daquele grupo ali que eu estou. Uma segunda estratégia minha é vender o livro para RH e contadores. Né? Porque eles compram assim, são empresas que normalmente compram para brinde de final de ano, né? Às vezes para distribuir para funcionários, né? Não só para funcionários, mas para clientes mesmo, os clientes deles, os sim. compradores ali, tem a empresa e tal. Ele compra o livro e presenteia ele no final de ano. Olha, eu vou te presentear com um livro aqui. Então, essa é uma estratégia que eu tenho mais para o meio do ano para frente. Né? Eu fiz uma tiragem não muito grande, né? Eu fiz 500 livros e, enfim, é essa a estratégia que eu tenho do livro. Acaba que a venda do livro vai sendo incorporada à rotina, ao dia a dia, né? Porque E sem contar que ele também tem a versão digital. Também amplia, né? Sim. E é interessante, né, que vocês como empresários do marketing, têm clientes de marketing, então é aquela coisa, entrou um cliente também, né? Pode ser uma entrega, pode ser algo complementar ali para o cliente, né? Então é o cotidiano de vocês, é lidar com isso, né? A qualquer momento vai ter oportunidade para a venda do livro. Algo que vai ficando natural. Né? Eu tenho uma história fantástica aqui para poder passar para vocês. Eu fui em um escritório de direito há uns anos atrás, isso foi em 2015, 2014, por aí. E eu fui nesse escritório para poder vender meus serviços de marketing e design para esse cliente, para esse advogado. A gente estava conversando. Você sabe qual foi o cartão de visita do advogado? A maioria você vai é um cartãozinho, né, de visita, papelzinho e tal. Sim, é o tradicional, né? O cara me entregou o livro. Ele virou e falou: toma esse livro aqui para você. Olha a autoridade que esse cara passa. Olha a autoridade que esse cara passa. Ele não fecha na hora. Ele não fecha ali na hora. Se eu estivesse lá com a intenção de contratar esse advogado para uma causa minha, ou algum problema que eu tive na justiça e tal, para me depender de alguma coisa, eu já tinha contratado esse cara. Porque e se for pensar o custo que ele tem com o livro ali, com certeza ele converte muito mais cliente com essa atitude, que paga tudo ali, os custos, então, e algo que pouco fazem. Ela pega, leva para casa e fala: nossa, esse advogado ele escreveu um livro, ele não é qualquer, sabe? É a cabeça da pessoa. É igual quando tinha na época de agência, né? Sempre rola muito aquela questão de brinde, né? Você falou até presentear final do ano e tudo mais. Eu sempre pensava assim, tem que ser um brinde, um produto que ele seja útil. Porque se não for útil, a pessoa recebe, agradece e joga fora. Ou deixa encostado. Então tem que ser algo que a pessoa vai usar no dia a dia. E o livro tem essa capacidade. A pessoa pode não ler naquele momento, mas ela não vai jogar fora. Na pior das hipóteses, ela vai passar para alguém ler, que também está valendo, né? Você ainda atinge uma pessoa. Então, o livro ele tem essa capacidade. Mas eu achei a estratégia dele. A estratégia dele. E ele, assim, eu tinha lá a pilha de livro lá. E o pessoal chegava lá e ele dava o livro, ao invés do cartão de visita. No livro tinha os contatos dele. Tinha lá o endereço, o e-mail, telefone, tinha tudo lá. O pessoal dava essa estratégia é bem interessante, né? Acaba que, assim, não sei se vocês fizeram, né? Mas quando eu lancei, né, o Voo da Mosca, eu selecionei algumas pessoas, assim, mandei o livro. Tipo, é um assessor de imprensa,
é um amigo mais próximo, é alguém que te ajudou naquele momento. Então, assim, eu já coloco assim, eu vou lançar um livro, vai ter alguém que vai receber o livro antecipadamente. Ou as validações, as provas sociais aí, né? Caramba, eu Exatamente. tenho 4. Eu tenho 4. Inclusive, eu tenho aqui uma que é de uma das maiores assessorias de marketing do Brasil, que é a V4 Company. Sim, são Né? gigantes. Eu tenho um Sim. depoimento aqui do Vinícius Vilaça, que ele é doutor em marketing e sócio administrativo da V4. Então, Pô, que aí legal. tem outro, tem o Alexandre Loureiro, que é consultor empresarial, o doutor Marcelo, que é um advogado trabalhista, Alice Sim. Trepaldi, que é uma designer, enfim. Mas eu tenho aqui. Ah. E esses eu mandei antes do livro ficar impresso. É uma baita chancela, né? O meu eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei na dedicatória do livro, e no verso eu coloquei também alguns depoimentos. Mas, como eu gosto de falar que meu livro é vivo, Uhum. sempre quando o pessoal me chamar para palestrar nas empresas, o verso vai ser personalizado. Legal. Vai ter a Boa. marca da empresa. Então, assim, RHs, quando vier comprar quantidade. Saiba que a contracapa é sua, né? Faça o que você Saiba quiser. que a contracapa é personalizada com a Legal. marca do cliente e com um diferencial de mercado. Muito, muito Mas, interessante. assim, o objetivo, Juliano, no geral, é realmente criar essa personalização, dar essa característica nossa, sabe? Sim, No produto. sim. E casa muito com, obviamente, com a temática, né? Não tem como ser diferente. Hein? Sim. Bom, pessoal, chegamos aqui a 1 hora da nossa conversa. Passa rápido, né? Passa muito Nossa. rápido. Pô, já deu 1 hora? Já deu aqui 59, 55 segundos. Claro que com a edição, né? Perde-se alguns minutos ali e tudo mais. Mas 1 hora de conversa aqui. E, bom, queria agradecer a participação, né? O Luiz já veio aqui várias vezes, o Elton pela primeira vez. Foi um prazer, né, escutar um Valeu, pouco o mais prazer sobre a foi todo sua. meu. Não, foi um prazer conhecer mais sua jornada, né? Sua carreira, sua jornada literária também. E a gente vai se encontrar alguns dias aí na Bienal. Tomara que Sem seja um dúvida. Dia sucesso para 7 eu estarei todos lá. nós. Sim, tirando fotos, vendendo livros, que é o que importa. E obrigado, agradecer a todo mundo aqui. E para a gente encerrar, né? Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo que você acha que precisa saber um pouco mais sobre marketing, sobre, né, as estratégias de SEO também. E não só você que é empresário, né, comerciante, mas você que é 100% da literatura também, é importante. Você quer divulgar seu livro, seu projeto literário, é bom, né, conhecer o trabalho do Elton e do Luiz. Então, pessoal, muito obrigado novamente. Um abraço, até mais. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigadão, gente. Até a próxima.